Como proteger sua cura com o estoicismo? Lidando com quem sabota sua evolução. Você passou pelo caos. Sentiu a dor que te fez duvidar de si mesmo. Mergulhou no luto emocional de quem teve o afeto ferido. E ainda assim, escolheu o caminho da cura. Não foi fácil. Exigiu coragem para encarar feridas antigas, maturidade para não reagir como antes, e uma decisão profunda. Não ser mais refém daquilo que te quebrou. Mas agora, justo quando começa a se sentir mais forte, algo estranho acontece. Pessoas ao seu redor não reconhecem sua evolução. Pior, começam a agir como se nada tivesse mudado. Testam seus limites, repetem padrões antigos, esperam que você reaja da mesma forma de antes. Quando você diz não, te chamam de frio. Quando se afasta, te acusam de egoísta. Quando coloca limites, dizem que você mudou, e não para melhor. É como se a sua cura incomodasse. E essa é uma dor silenciosa. Porque não se trata mais de cicatrizar feridas antigas, mas de proteger as novas. De não deixar que outras mãos voltem a sangrar o que acabou de se fechar. É aqui que o estoicismo se torna uma ferramenta vital. Porque ele não serve apenas para sobreviver à dor. Ele ensina a permanecer íntegro quando o mundo tenta te desintegrar. Ele ensina a ser firme sem ser agressivo, a manter a calma sem se anular, a proteger sua paz sem perder sua humanidade. Neste vídeo, vamos mergulhar no desafio real e pouco falado de manter sua integridade emocional quando os outros não respeitam sua evolução. Vamos falar sobre limites, manipulação emocional, julgamento alheio e, principalmente, sobre a força silenciosa que o estoicismo pode te oferecer para continuar livre. Mesmo quando tentam te prender de novo, você não está sozinho. E esse vídeo é para lembrar disso. 1. A cura assusta. Quem nunca te viu livre? Existe uma verdade incômoda que poucos têm coragem de admitir. A sua cura nem sempre será bem recebida, especialmente por aqueles que estavam acostumados com a sua versão ferida. Aquela que aceitava demais, que se calava, que dizia sim para não perder, que tolerava o intolerável para manter vínculos frágeis em pé. Para essas pessoas, sua força soa como ameaça, seu silêncio como rejeição, sua firmeza como arrogância. Mas por quê? Sem perceber, algumas relações se estruturam sobre desequilíbrios silenciosos. Quando você começa a se curar, você mexe nessa estrutura. O que era cômodo para o outro se torna desconfortável. Porque agora você exige respeito. Agora você se escuta. Agora você se coloca como prioridade. E isso, para quem sempre te teve como apoio cego, pode parecer egoísmo. Mas não é egoísmo, é autocuidado. O estoicismo nos ensina que devemos viver conforme a virtude, e a virtude começa por dentro. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Mas o inverso também é verdadeiro. O que destrói a abelha, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, também não serve à colmeia. Sua cura pode parecer afronta para quem só soube se relacionar com você a partir da sua dor. Mas não se trata de desafiar ninguém. Trata-se de finalmente ser inteiro. Essa fase exige mais força do que a própria cura, porque agora você lida com a reconstrução diária de si mesmo e com a tentativa constante de invalidação vinda de fora. São olhares que desdenham, frases que machucam, silêncios que punem. Mas o estoicismo oferece um caminho seguro em meio a essa turbulência. Ele te lembra que não é necessário ser compreendido para ser livre, nem aceito para ser verdadeiro. Você está construindo um novo modo de existir. E essa nova versão de si mesmo, embora incomode, é o que mais se aproxima da sua essência. Continue. 2. Quando o respeito ao seu limite é visto como frieza. Um dos maiores desafios após a cura emocional é aprender a colocar limites e mantê-los. Não porque você não saiba o que quer, mas porque, ao finalmente aprender a dizer não, você começa a perceber como isso incomoda quem se beneficiava do seu sim automático. Você aceitava convites por medo de parecer ingrato. Tolerava conversas invasivas para não causar conflito. Perdoava atitudes abusivas, acreditando que paz significava ausência de confrontos. Mas agora não mais.
Agora você aprendeu que não há paz verdadeira sem respeito mútuo, e que amor sem limite vira prisão. E então surge a reação. Você está diferente. Você não era assim. Ficou frio, distante e estranho. Mas o que essas frases realmente revelam é: você não está mais disponível como antes para ser usado emocionalmente. A filosofia estoica nos ensina que devemos agir com retidão, mas também com discernimento. Epicteto dizia que nós sofremos não pelas coisas em si, mas pela avaliação que fazemos delas. Isso vale tanto para nossas dores, quanto para a culpa que sentimos ao sermos fiéis aos nossos valores. O estoicismo nos ajuda a sair da armadilha emocional de querer agradar a todos, mesmo que isso custe a nossa saúde mental. A verdade é que, ao colocar limites, você não está sendo frio, está sendo saudável. E manter esse limite mesmo diante de chantagens emocionais requer não apenas firmeza, mas compaixão por si mesmo. Porque não é fácil desapontar quem você ama, mas é necessário quando a única outra opção seria se abandonar. O estoicismo ensina que autocontrole não é reprimir emoções, mas agir conforme seus princípios, mesmo quando o mundo grita contra eles. Ao sustentar seus limites com serenidade, você está praticando o mais alto nível de integridade. Você não está sendo duro demais. Está apenas sendo verdadeiro. E quem realmente te ama, aprenderá a respeitar a sua nova verdade. 3. A sabotagem emocional disfarçada de preocupação. Algumas pessoas não te atacam diretamente. Elas não gritam, não humilham, não expõem. Elas fazem pior. Usam a linguagem da preocupação para minar a sua confiança. Dizem estar apenas cuidando de você. Mas, por trás do tom afável, há julgamentos sutis, insinuações manipulativas e tentativas silenciosas de desestabilizar sua nova postura emocional. É aquele comentário do tipo: você está muito sozinho, isso não é saudável. Você não acha que está sendo radical demais com esse negócio de limite? Cuidado para não acabar afastando todo mundo. Essas frases não vêm sempre de pessoas mal intencionadas. Muitas vezes vêm de quem está assustado com a sua mudança, de quem perdeu o controle sobre como te influenciar, de quem não sabe mais como acessar você, agora que você deixou de ser previsível. Mas o efeito é real. Elas plantam a dúvida, mexem com a sua segurança, fazem você se perguntar se está mesmo exagerando. O estoicismo nos alerta contra esse tipo de armadilha emocional. Sêneca dizia: é mais fácil refrear o que está em nós do que controlar o que vem dos outros. Mas a grande sabedoria está em reconhecer a origem das intenções por trás das palavras. Nem toda preocupação é genuína, e nem todo conselho vem de um lugar de amor. Às vezes, é apenas uma tentativa inconsciente de manter a velha dinâmica, onde você era frágil, dependente e facilmente moldável. Proteger sua integridade emocional passa por desenvolver discernimento, aprender a escutar sem absorver, a acolher sem se submeter, a considerar sem se render. O estoicismo te fortalece para esse tipo de situação. Ele te ensina a ser o guardião da sua mente, como uma sentinela em alerta, a decidir o que entra, o que permanece e o que deve ser gentilmente devolvido. Nem toda dúvida que colocam em você é sua. Nem toda crítica tem fundamento. Nem toda voz merece eco dentro da sua cabeça. Sua cura pode estar em estágio inicial, mas sua consciência já amadureceu. E isso te torna capaz de se proteger sem atacar, e de manter sua direção mesmo quando tentam te confundir com sorrisos disfarçados de preocupação. 4. A nova solidão. Quando você evolui e o outro fica. Um dos efeitos mais dolorosos e menos falados da evolução interior é o distanciamento emocional de quem antes era parte essencial da sua vida. Não por orgulho, não por superioridade, mas por incompatibilidade de visão, valores e postura diante da vida. Às vezes a distância não é escolha, é consequência. Você começa a perceber que certas conversas já não fazem mais sentido, que determinados ambientes drenam sua energia, que vínculos antes intensos agora parecem sustentados apenas pela memória. E então surge a sensação de solidão, não por estar só, mas por não caber mais nos mesmos lugares. Essa solidão é diferente da anterior. Antes você se sentia só porque ansiava companhia. Agora,
Você sente que sua integridade depende de não aceitar qualquer presença. E isso dói. Dói perceber que a nova versão de si mesmo não é mais compatível com algumas pessoas. Dói perceber que a liberdade exige, muitas vezes, renúncia. Que o preço da paz é o silêncio de algumas vozes que antes eram constantes. Mas essa dor também é maturidade. O estoicismo nos prepara para isso. Marco Aurélio dizia: ame apenas aquilo que te acontece e que foi tecido em tua trama. Essa frase nos convida a aceitar não só os acontecimentos da vida, mas também os processos internos de transformação, incluindo o afastamento, a mudança de vínculos e a aceitação de que nem todos vão acompanhar sua jornada. Sua responsabilidade não é arrastar ninguém consigo, é continuar andando com retidão mesmo que sozinho. Você pode sentir saudade, pode lamentar, pode até desejar que houvesse outro caminho, mas não pode se trair para manter laços que já não te respeitam. A solidão que surge da cura é passageira. Ela é o espaço entre o velho que não serve mais e o novo que ainda está por vir. E nesse espaço, a filosofia estoica pode ser sua melhor companhia. Firme, silenciosa, presente. Não tema estar só. Tema voltar a ser quem você não era mais, só para não perder o outro. 5. Quando julgam sua nova versão sem conhecer sua jornada. Nada fere mais do que ser julgado por quem não conhece sua história. Ser reduzido a rótulos, mal-entendidos e narrativas distorcidas, justamente quando você mais lutou para ser verdadeiro consigo mesmo. Você finalmente encontrou coragem para se reconstruir. E ao invés de acolhimento, recebe julgamento. Frases secas. Olhares atravessados. Comentários pelas costas. Como se sua nova postura fosse um problema, uma fase, uma mudança estranha. Mas o que poucos entendem é o que isso custou. Não sabem quantas noites foram gastas em silêncio, quantos dias você enfrentou seus próprios monstros, quantas vezes quis desistir, e mesmo assim, continuou. Eles não viram sua queda, e agora querem opinar sobre sua ascensão. Essa é uma das provas mais duras do processo de cura. Ser fiel à sua nova verdade, mesmo quando ela é atacada. Mesmo quando ela incomoda quem nunca se importou com seu processo. O estoicismo mais uma vez oferece clareza. Epicteto dizia: se alguém lhe fala mal de outro, não tente defendê-lo, mas diga: ele deve conhecer melhor do que eu. Essa não é uma frase sobre indiferença, mas sobre sabedoria. É o convite a não reagir ao que não merece sua energia, a não se explicar para quem já decidiu não te compreender, a não se curvar ao tribunal da opinião alheia, quando sua consciência está limpa diante de si mesmo. Você não precisa convencer ninguém da sua evolução. Porque ela não é um espetáculo. É um processo íntimo, muitas vezes invisível, mas profundamente real. E quem te julga de fora, nunca terá acesso ao que você viveu por dentro. Proteger sua cura é também proteger sua identidade. É entender que sua mudança não precisa ser aprovada. Precisa ser sustentada. Você está construindo algo maior, uma liberdade que não depende da aceitação de ninguém, uma vida guiada pela razão, não pela culpa, pela coerência, não pela conveniência. Julgar é fácil, curar é raro, e você está entre os raros. 6. Quando te testam, só para ver se você ainda é o mesmo. Depois que você começa a mudar, surgem testes. Alguns são sutis, outros escancarados. Pessoas próximas, às vezes até bem intencionadas, passam a testar seus limites, sua paciência, suas reações. Como se estivessem verificando se a sua transformação é real, ou se é só uma fase passageira. De repente, alguém volta a usar aquele tom depreciativo com você, só para ver se você ainda aceita calado. Uma pessoa do passado reaparece com as mesmas promessas vazias, esperando que você ceda como antes. Alguém cria uma provocação gratuita para observar se você explode ou se permanece em silêncio. Esses testes não são apenas inconvenientes, eles são perigosos, porque tentam acionar gatilhos emocionais que você levou meses, às vezes anos, para desativar. Mas por que fazem isso? Porque sua nova postura desmonta os jogos antigos. Porque você deixou de ser previsível, manipulável, frágil. E isso frustra expectativas que o outro tinha sobre quem você deveria ser.
porque a sua serenidade irrita quem se alimentava da sua instabilidade. É aqui que o estoicismo brilha. Ele não te convida a se afastar do mundo, mas a se posicionar com dignidade dentro dele. Marco Aurélio escreveu: quando acordar pela manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Tudo isso acontece porque eles ignoram o bem e o mal. Isso não é resignação, é preparo. A consciência de que ser testado faz parte do processo é uma armadura. E a filosofia estoica te ensina a não reagir conforme o script alheio. A se lembrar que sua liberdade não está em vencer o outro, mas em não ser vencido por si mesmo. Você não precisa responder aos testes. Sua estabilidade já é resposta suficiente. Quando você mantém sua essência, sua paz e seus valores, mesmo diante de provocações, você prova para si mesmo que a sua evolução não depende mais das circunstâncias. Ela é interna e, por isso, inabalável. 7. O preço da liberdade é a perseverança diária. Muitas pessoas acham que a liberdade emocional chega como um rompante, que basta um momento de clareza, uma decisão corajosa, um rompimento simbólico com o passado. E pronto, você está livre. Mas quem está trilhando esse caminho sabe a verdade. A liberdade emocional não é um evento, é uma prática, um compromisso, uma escolha renovada todos os dias. É fácil ter clareza no meio da dor. Difícil é manter essa clareza quando a dor passa e as tentações do velho mundo voltam a sussurrar. Quando a saudade bate, quando o conforto do conhecido acena, quando o cansaço emocional te faz pensar: será que não estou exagerando? Será que não dá para voltar um pouco atrás? Será que esse limite não é duro demais? É nesse exato ponto que muitos se perdem, porque confundem liberdade com alívio. E o alívio momentâneo pode significar uma recaída emocional perigosa. A filosofia estoica te ensina que a verdadeira liberdade é interna e que ela cobra disciplina. Sêneca nos lembra: enquanto você não parar de admirar o que os outros possuem, será sempre escravo. Isso vale para posses, mas também para aceitação, validação, aprovação. Quando você constrói sua liberdade a partir de um alicerce estoico, você se compromete não com o que sente, mas com o que acredita. Você escolheu se curar, escolheu dizer basta, escolheu caminhar por uma estrada nova, mas essa estrada às vezes é solitária, é íngreme, é repetitiva. Ela exige que você diga não a pessoas que ama, a hábitos que confortam, a impulsos que te seduzem. E isso dói, mas cada passo firme nessa estrada constrói algo que ninguém pode tirar de você. Consistência. A liberdade real não grita. Ela não precisa ser anunciada. Ela se mostra na constância de quem mantém sua postura mesmo quando ninguém está vendo. De quem não se sabota para agradar. De quem continua sendo fiel a si mesmo quando isso custa vínculos, elogios, companhia. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser perseverante. 8. Você não deve lealdade à sua versão antiga. Existe uma armadilha silenciosa no processo de transformação pessoal. A culpa por ter mudado. A sensação de estar traindo quem você foi. De estar abandonando relações, rotinas ou formas de ser que, em algum momento, fizeram sentido. E o que piora essa culpa é o julgamento externo. Pessoas que te lembram constantemente de quem você era. Que dizem com ironia: você não era assim. Como se isso fosse uma falha, uma traição de identidade. Mas a verdade é que você não deve lealdade à sua versão antiga. Especialmente se ela nasceu do medo, da carência, da culpa ou da autoproteção desajustada. O estoicismo ensina que tudo o que está em constante transformação faz parte da natureza da vida, e isso inclui você. Marco Aurélio escreveu: aquele que não muda é semelhante à água parada, que apodrece com o tempo. A evolução não é uma ruptura com quem você foi. É a consequência de ter se escutado com honestidade. É o fruto de ter sofrido, refletido e decidido viver com mais consciência. Você pode honrar sua história sem repetir os mesmos erros. Pode amar quem você foi, sem permitir que aquela versão te prenda. Pode sentir gratidão pelos vínculos do passado, e mesmo assim, deixá-los ir. Lealdade verdadeira não é apego.
é coerência com o que você sabe agora. Muitas vezes, insistimos em manter hábitos, ambientes e até identidades antigas apenas para não decepcionar os outros. Mas isso é uma forma de autoabandono. E não existe verdadeira cura onde há abandono de si mesmo. A coragem estoica está em aceitar que você vai mudar, e que isso vai assustar quem não está pronto para mudar com você. Alguns se afastarão, outros tentarão te puxar de volta. Mas a sua responsabilidade é com a verdade que você sustenta hoje, não com a ilusão que os outros têm sobre quem você deveria ser. A versão antiga de si mesmo não precisa ser renegada, mas também não deve ser mantida por nostalgia, conveniência ou culpa. Você está se tornando alguém que vive com mais consciência, mais presença, mais verdade. Isso é progresso. E progresso nunca deve ser motivo de culpa. 9. Nem todo mundo vai comemorar sua cura e tudo bem. Existe uma expectativa silenciosa que muitos carregam ao longo da jornada de cura. A de que, ao evoluir, serão celebrados. Que as pessoas ao redor vão perceber o esforço, reconhecer a transformação e respeitar o novo caminho. Mas a realidade, infelizmente, é outra. Nem todos vão comemorar a sua cura. Nem todos vão valorizar sua nova versão. E o mais doloroso, alguns vão se afastar justamente porque você se curou. Isso pode ser confuso. Afinal, você não está fazendo mal a ninguém. Está apenas tentando viver com mais equilíbrio, mais consciência, mais paz. Mas, para alguns, isso é interpretado como ameaça. Sua firmeza revela a fragilidade emocional deles. Sua clareza expõe a confusão deles. Sua autonomia quebra vínculos que só funcionavam quando você era dependente. E então surgem frases cortantes. Você está se achando. Virou uma pessoa difícil. Está frio, insensível, distante. E lá dentro, mesmo sabendo que está no caminho certo, você sente apontada. Por que é tão difícil ser respeitado quando você começa a se amar de verdade? O estoicismo te responde com coragem. Ele te lembra que a virtude deve ser seu guia, não a validação dos outros. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Isso inclui o comportamento dos outros, o reconhecimento que não vem, a admiração que vira crítica. O estoicismo também te lembra que nem todo silêncio é rejeição, e nem toda crítica é pessoal. Muitas vezes, as pessoas estão reagindo ao espelho que você se tornou. Um espelho que as obriga a confrontar suas próprias estagnações. Mas você não é responsável pela dor que a sua cura causa nos outros. Você é responsável apenas por viver com verdade, compaixão e firmeza. Pare de esperar aplausos. Comece a se alegrar por estar livre. Nem todo mundo vai entender. E tudo bem, algumas pessoas se distanciam quando você floresce. E esse é o espaço que a vida está abrindo para novos vínculos, mais saudáveis, mais conscientes, mais verdadeiros. Você não precisa de plateia, você precisa de paz. 10. Manter sua cura. É a forma mais alta de amor próprio. Chegar até aqui exigiu coragem, mas permanecer aqui exige ainda mais, porque reconstruir-se é só o início. O verdadeiro desafio é sustentar a nova estrutura, todos os dias, diante de um mundo que muitas vezes ainda funciona com os mesmos padrões que te feriram. Não basta ter entendido o que te fazia mal. É preciso continuar dizendo não ao que já te destruiu antes, mesmo quando isso vem disfarçado de afeto, de costume, de saudade. E esse é um ato profundo de amor próprio. Amor próprio. Não o romantizado, cheio de frases prontas e selfies no espelho, mas o amor próprio real. O que você pratica quando se respeita em silêncio, quando recusa conversas que te corroem, quando se afasta de vínculos que te confundem, quando escolhe a paz, mesmo que isso custe a companhia. Manter sua cura é um exercício estoico diário. É não se deixar seduzir por atalhos emocionais. É reconhecer que nem tudo o que te chama de volta vale a pena. Que nem todo "eu mudei" merece crédito. Que nem todo convite é um reencontro. Às vezes, é uma recaída disfarçada. Marco Aurélio dizia: o objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas escapar de se encontrar entre os insanos. E isso vale para o campo emocional. Sua lucidez vai incomodar. Sua calma vai provocar.
Sua firmeza vai ser interpretada como frieza por quem só sabe amar através do descontrole. Mas você não está aqui para caber de novo nos moldes que te adoeceram. Você está aqui para permanecer inteiro. Para ser fiel à sua nova consciência. Para construir vínculos onde você não precise se diminuir para ser aceito. Onde você possa existir com verdade, com limites, com profundidade. Sua cura é uma conquista, mas a manutenção dela é uma arte. E como toda arte, exige intenção, dedicação e amor. Não pelos outros, mas por você. Porque ninguém mais vive dentro de você. Ninguém mais sente o que você sente, carrega o que você carrega, ou sangra o que você já sangrou. Proteger sua cura é proteger o solo onde sua nova vida está nascendo. E essa nova vida não precisa ser aprovada. Ela só precisa ser vivida. Com coragem, com serenidade, com estoicismo. Como viver essa integridade emocional sem se isolar? Como seguir firme nos seus valores sem se fechar ao amor, à amizade, ao convívio humano? Existe um meio termo entre ser forte e continuar acessível? Ou estamos fadados a escolher entre liberdade interior e conexão? No próximo vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode te ensinar a se relacionar de forma consciente, sem se perder, sem se moldar, sem se aprisionar de novo. Vamos falar sobre vínculos maduros, respeito mútuo, presença verdadeira e liberdade compartilhada. Se esse conteúdo te tocou, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de cura e fortalecimento interior. Ative o sininho para ser avisado quando o próximo episódio sair. E compartilhe esse vídeo com quem também está tentando se reconstruir em silêncio. Sua liberdade começa dentro, mas ela floresce quando você aprende a protegê-la. E é exatamente isso que vamos continuar cultivando juntos.